O momento mais aguardado desta jornada ainda vai acontecer aí às 9h30 com... sim, com certeza, é um momento aguardado em que os primos interpares vão estar lado a lado para decidir quem é o jovem músico do ano. Nós vamos reconhecendo aqui diversos músicos, ex-laureados, também gente que trabalha nos bastidores, podemos dizer assim, e é já essa a entrada que eu dou com o João Vidinha Duarte, porque é editor da Scherzo, ou da Scherzo Editions. É um trabalho difícil o da edição, eu sei. Que balanço é que nós podemos fazer desse trabalho, João? Bom, em relação ao Prémio Jovens Músicos, foi um prazer novamente colaborar com o concurso. Em parceria? Em parceria, e este ano teve mais uma categoria do que é costume, portanto, a categoria de canto, o que implicou fazer uma peça extra, e não só uma peça extra, como também uma peça dividida em dois, porque teve de ser escrita para vozes masculinas e vozes femininas. Isso é mais complicado, é? É mais complicado porque aumenta o espaço. Aumenta as edições que eu tenho de fazer, o tempo é o mesmo, mas o trabalho com certeza que mais é páginas, maior. Portanto, é isso. Mais páginas, mais custo, horas. Portanto. O custo não é o mais importante, o trabalho então, é que interessa. Se formos um pouco cínicos, dizemos como é que ainda se aguenta como uma empresa, entre aspas, uma iniciativa como a Scherzo, que é no mundo da edição, como é que se tem aguentado? Que balanço é que podemos fazer destes últimos felizmente, penso que as coisas estão a começar a mudar. Verdade? Então, em que sentido? No sentido em que os músicos e as orquestras e os ensembles estão a tocar cada vez mais música portuguesa. Música escrita e editada? Editada em Portugal. Relembro que a peça da Ângela da Ponte, que foi estreada em 2011 na Casa da Música, vai ser tocada daqui a 2 semanas nos Estados Unidos. Vai ter 3 concertos. E já é uma rampa de lançamento para a música portuguesa. Então, mas significa que está a sentir procura fora do círculo português, é isso? Fora do círculo português. Claro que ainda há muito trabalho a fazer, ainda se devia tocar mais música portuguesa, especialmente em Portugal, que é uma das lacunas que estamos a tentar preencher, e todo o processo que deveria acontecer, que depois das peças serem tocadas, deviam ser gravadas e deviam ser comercializadas fora de Portugal. É esse o processo que ainda falta, mas espero que em breve fique concluído. Digamos que é um longo caminho e que é preciso saber aguardar e esperar pelas diversas etapas para se poder... eu ia dizer pôr o peixe a render, não é isso? Sim, eu espero também com esta entrevista que possa também chegar aos ouvidos de quem participa neste processo. Posso deixar uma sugestão, é que faça o contacto também com a DACAP, porque... Sim, eu pessoalmente trabalho com a DACAP na escrita de alguns textos. Pronto, porque é uma divulgação também... Sim, eu acho que temos que estar todos interligados e é assim que as coisas têm de ir para a frente. Projetos que estejam no horizonte mais próximos e que valham a pena... Bom, posso realçar uma compositora que escreveu para o Prémio Jovens Músicos, Inês Badalo, que também ganhou o concurso de composição de Sevilha, que está... Portanto, duplamente premiada recentemente, não é? Sim, portanto, a peça que ela escreveu ano passado, com a qual ganhou o primeiro prémio, foi a peça obrigatória deste ano do concurso de Sevilha, e a Inês também ganhou o prémio Antena 2 SPA. SPA, claro. Quando dizia duplo era no sentido de ser o de Sevilha e o de cá, não é? Exatamente, e o daqui do festival. Portanto, é uma compositora a ter em conta. Já tem uma premiada no currículo, no fundo é isso, entrou bem. E há que fazer também um balanço entre compositores, homens e mulheres, portanto, se é um alguém bom sinal. nos estiver a ouvir e quiser estabelecer um contacto com a Scherzo, qual é a melhor forma? É através da internet? Através da internet, do nosso website www.scherzoeditions.com. Tem nada que saber. E tem lá toda a informação. E nomeadamente
todo o trabalho que vocês têm já editado, não é verdade? Todo o trabalho já editado. E podes comprar via internet? Pode-se comprar via internet e estamos neste momento... E compra-se e enviam em papel ou enviam em PDF? É em papel. Neste momento é em papel. As editoras optam por papel, porque senão quase todas. Copiam demasiado facilmente. É muito mais também fácil. Se copia em papel. Também se copia em papel, mas a qualidade não vai ser a mesma. Também. Não é mais compensador. fácil controlar. Ora bem, nós na Antena 2 não sabemos o que é isso, não fazemos coisas dessas, de cópias nem de piratices, portanto, e mais, estabelecemos com gosto esta parceria com quem vive, com quem faz viver o mundo da música. Portanto, se os compositores não escrevessem e a música não fosse editada, não tínhamos música para tocar, não é? E se as editoras não tivessem fizessem parte desse circuito, não haveria de facto. Faz parte, falta completar o circuito, como disse no início, portanto, falta haver mais pessoas a tocar, mais orquestras, falta gravar e falta divulgar. Eu acho que isso é muito importante, a gravação e a divulgação da música. Com certeza, vamos nós cumprir uma pequena parte dessa parte, já que falamos de gravações, não é verdade? Mas muito lhe agradeço, João Vininha Duarte, esta passagem aqui na Antena 2. Todos os anos haveremos de nos cruzar, porque esta parceria dá gosto. Espero para o ano trazer uma novidade que ainda está a ser cozinhada. Aquela internet, estamos a falar na internet, não? Não só, mas do mundo digital e etc. Estamos a trabalhar para que o processo seja mais completo e para lançar um CD que espero para o ano já ter pronto. Muito bem. Avise-nos com antecedência, terá a porta aberta para apresentar o CD aqui música na rádio. Música portuguesa acima de tudo. Sempre.